Bom, a gente vai ter que fazer igual antigamente, né? Tem aquela campainhazinha, sinozinho para chamar o pessoal. É, né? A sirene, né? Irmãos, eu vou pedir para a irmã Ângela ler a introdução da revista. Não sei quem está com a revista aí, quem trouxe, mas acompanha, por favor, a leitura, você que está com a revista. É isso mesmo, por favor, com o microfone. As 7 trombetas, advertências de Deus aos opositores do reino, Apocalipse 8, de 1 a 6. As advertências fazem parte da rotina da vida humana. Como exemplo, podemos fazer referência às placas de trânsito. Elas se constituem em advertências aos motoristas e pedestres, quanto à maneira de se conduzirem para que acidentes sejam evitados. No entanto, grandes tragédias acontecem pelo fato de não se dar importância a tais advertências. O maior, mais famoso e mais luxuoso transatlântico do mundo na época, o Titanic, naufragou em sua primeira viagem, na madrugada de 14 de abril de 1912, provocando a morte de mais de 1.500 pessoas. O comandante do navio havia sido advertido quanto aos icebergs existentes na rota que estava sendo seguida. Entretanto, ele não deu importância aos comunicados recebidos, pois o Titanic havia sido construído para não naufragar. A tecnologia utilizada na construção oferecia segurança máxima, porém, o improvável aconteceu. O grande navio naufragou. As trombetas do Apocalipse são uma advertência àqueles que se opõem ao projeto do reino de Deus neste mundo. Caso não se arrependam, serão destruídos. Bom, então o que acontece? O capítulo de 8 a 11, nós temos a terceira sessão. Vocês sabem que a maneira de nós estudarmos o Apocalipse são 7 sessões, né? É a visão do paralelismo, é a nossa percepção, para poder compreender melhor os mistérios e a história toda, toda a narrativa do Apocalipse. Nós vimos que primeiro nós tivemos 7 igrejas, do capítulo 1 até o capítulo 3. Depois do capítulo 4 ao 7, o que teve? Vocês lembram? 7 selos, que o 7º selo vamos ler hoje, né? Então, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, né? Então, nós estamos na terceira sessão. Primeira sessão de 1 a 3, segunda sessão de 4 a 7, terceira sessão de 8 a 11. Sempre contando a mesma história, numa perspectiva diferente, ampliando um pouquinho o que foi falado na sessão anterior, mas sempre compreendendo o período que vai da primeira vinda de Cristo até o seu retorno, né? Até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse texto que inaugura essa revista, essa lição sobre as trombetas, esse texto visa dizer o quê? Contando essa história sobre o Titanic, que há uma necessidade da igreja perceber que há advertências, que o mundo também entenda que há advertências. A questão é que, como o mundo não ouve a voz de Deus, nem pelos sinais que estão na própria natureza, por tudo aquilo que acontece na história, o que ocorre? Deus, ele vai cada vez mais, como eu poderia dizer, mostrando através de uma ação dura e efetiva na história, que se a humanidade não se arrepender, obviamente virá a punição. Aqueles que ouvem essas advertências e se convertem, se arrependem dos seus pecados, obviamente eles estão protegidos, guardados e livres por Deus. Mas existem uma boa parcela que mesmo assim não vai se arrepender, não quer se arrepender de maneira alguma, entendeu? Então é importante que se diga isso. Eu vou ler com vocês alguns versículos do texto bíblico para a gente poder ir falando a respeito. Bom, versículo 1, o texto diz assim: quando o Cordeiro abriu
o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora, né? Então, capítulo 8, versículo 1, diz que quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. O que é isso? Silêncio é suspense. Silêncio é o quê? O que vem por aí? O que vai acontecer agora? Houve um suspense. Então, outra coisa importante dizer para vocês é que, para compreender bem o Apocalipse, é bom ter uma noção significativa do Antigo Testamento, senão você não consegue, talvez, perceber com tanta profundidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, para algumas pessoas, confunde um pouco. Se a gente fizer uma ligação toda hora com o Antigo Testamento, a pessoa não vai compreender o Antigo Testamento no que diz respeito à escatologia e também vai acabar não compreendendo o que a gente está explicando agora. Então é melhor ficar com o texto, que o texto a gente vai explicando o texto e vocês vão entender que a mensagem ela é muito clara, né? Então, primeira questão abordada hoje é que haverá o quê? Quando abrir o sétimo selo, quando se abre o sétimo selo, há um suspense, né? O que vem por aí? Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Trombeta é para quê? O que você imagina? Trombeta serve para quê? Opa, olha só, tá vendo como é que não é tão difícil interpretar? É para anunciar alguma coisa, é para chamar atenção, é para divertir, é para despertar as pessoas para algo que irá acontecer, entendeu? Então a trombeta, ela tem esse sentido, né? E aí o texto diz para a gente, veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-los com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Bom, importante dizer aqui, eu vou reforçar o que eu já falei semana passada, as nossas orações, elas não são palavras ao vento, elas não são palavras ao ar. As nossas palavras nas orações, elas são ouvidas por Deus. Isso é que devemos pensar quando olhamos o texto bíblico e quando nós oramos também, né? Então, o texto diz que as nossas orações são ouvidas. E o que é curioso é que o texto fala que orações de todos os santos. Não são apenas alguns privilegiados que são ouvidos por Deus, mas todos aqueles que foram perdoados, remidos, lavados pelo sangue de Jesus, todos aqueles que se arrependeram de seus pecados, têm vida nova em Cristo, eles oram e Deus ouve as nossas orações. Então é importante que se diga isso. Deus não tem filhos privilegiados, né? Pessoas especiais. Deus ouve as nossas orações. E o texto diz assim: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça de incenso com as orações dos santos. Olha, o valor, a importância da nossa oração, da nossa intercessão. Não é coisa qualquer. A gente às vezes pensa assim, oração é um ato corriqueiro. Não, a oração tem um profundo valor e Deus ouve as nossas orações e Deus muda as circunstâncias. E aí o texto diz para a gente ainda da seguinte forma, versículo 5, e o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Bom, esses efeitos aqui que a Bíblia fala, né, trombetas, depois vem aqui e fala assim para a gente, trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Vocês lembram da passagem de Elias na caverna? Lembra dessa passagem bíblica? Todo mundo lembra, né? Então vocês lembram que naquele momento ele fala que passou o vento, Deus não estava no vento e tal, passou, não estava ali. De repente Deus estava onde? No cicio, né? Naquela brisazinha muito mansa, né? Um som assim muito baixinho, tranquilo. E por que isso que nos chama a atenção? Porque Deus ali agiu de uma maneira
diferente daquela que se esperava, que ele havia agido em diversos momentos na história de Israel, através da força, do poder, do trovão, né? Das vozes, do relâmpago e também do terremoto. Mas ali não, Deus fala no cicio. Então, Deus tem suas maneiras de falar. Mas no caso aqui, como o texto também tem tudo a ver com o Antigo Testamento, a presença de Deus é manifestada através dessa descrição que ele faz, grandiosa: trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Deus presente, Deus se manifestando. E os anjos estavam preparados para tocar as trombetas. As primeiras quatro trombetas, elas trazem danos ao meio ambiente, à criação. É o que acontece, né? Mas são ações de Deus dando uma resposta à perversidade, à maldade humana. Porque às vezes a gente não consegue identificar a ação punitiva de Deus na história, né? A gente pensa muito no juízo final, mas aparentemente parece que Deus não está fazendo nada. Tanta maldade, tanta corrupção, tanta morte, tanta coisa triste acontecendo, e aparentemente Deus não está agindo. Mas nessas circunstâncias, nessas ações, na própria natureza, nós vemos a ação de Deus punitiva sobre a maldade, né? Uma forma de tentar trazer alguns ao arrependimento. Só que existem pessoas que nem mesmo assim elas vão se arrepender. Bom, você vai observar comigo agora, versículo 7, a primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda erva verde. Repare comigo, a primeira trombeta, ela diz respeito aos desastres na terra. Preste atenção nisso que é importante. Os desastres na terra. E observe que é muito claro aqui na parte final do versículo, quando diz: então, queimada a terça parte da terra. Por que a terça parte, gente? O que vocês entendem aí? O que tem a ver terça parte? Terça parte significa dizer que não foi uma ação total, foi parcial, né? Então, destruiu apenas a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Foi uma ação de Deus contra o quê? Contra as árvores, contra a natureza, né? Então, é o primeiro desastre na terra. A primeira trombeta, ela anuncia esses efeitos de Deus agindo na própria criação, né? A segunda trombeta, ela fala sobre calamidades marítimas, calamidades que acontecem no mar. O segundo anjo tocou a trombeta e uma, como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Veja que, de novo, é a terça parte. Compreende? Não é a totalidade. É parcial esse juízo que Deus está executando. Ainda não é o juízo final, é um juízo parcial. Mas se você observar uma coisa, para entender isso aqui, você não pode entender literalmente. E ao observar o versículo 8, o texto fala assim: o segundo anjo tocou a trombeta e como que grande montanha, ardendo em chamas. Não é uma montanha pegando fogo, caindo dentro do mar. Não é isso. É como que, é semelhante, é a maneira de João relatar aquilo que ele estava vendo, percebendo, entendeu? Por isso, como que, não é exatamente isso. A linguagem não é uma linguagem literal, tá? E aí o texto fala que o mar se tornou parcialmente em sangue. Isso também nos lembra o quê? O Antigo Testamento, as pragas no Egito, né? Tudo isso nos vem à mente. E morreu a terça parte da criação que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Olha que coisa. O texto está dizendo que
nessa segunda trombeta, que haverá o quê? Embarcações colidindo, naufragando, não é verdade? Então, pessoas morrendo. A ação é contra pessoas, através da natureza, né? Mas contra pessoas que são ímpias e que prejudicam demais o povo de Deus. É a segunda calamidade, tá? A terceira trombeta, versículos de número 10 até o versículo 11. Quem pode ler para nós na Bíblia? Apocalipse 8, 10 a 11. Está vendo? O que a gente entende aqui agora? Que a ação de Deus é em relação aos rios, a água doce, né? É que o texto está dizendo, ou seja, efeitos gerados na criação, né? Como uma punição de Deus contra a maldade humana, é o que o texto está dizendo para nós, né? E aí no versículo de número 11, o texto fala que as águas se tornaram o quê? Amargas. O que significa dizer isso? As águas estavam imprestáveis, impróprias. Melhor expressão foi a sua, Sandra. As águas impróprias para consumo. Exatamente. E na quarta-feira a gente conversava aqui um pouco com os irmãos, e eu estava lembrando de um episódio que agora na quarta trombeta vai falar sobre as estrelas e tudo mais e tal. Eu estava falando com os irmãos a respeito. Eu lembro quando eu era muito garoto ainda, estava estudando no Mater Magister, um colégio aqui no Fonseca, e de repente o dia escureceu completamente. Eu já vi cenas em que, de fato, durante o dia ficou muito escuro, mas igual aquele dia, eu nunca vi até hoje como ficou escuro o dia. Foi uma coisa terrível, né? Virou noite, era 10h30, talvez 11 horas da manhã, e ficou completamente escuro todas as coisas, não dava para ver quase que nada. E aí o versículo de número 12 fala sobre a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e a sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta de 3 anjos que ainda têm de tocar. De novo, então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, ai, ai, ai. Então, tipo assim, essas 4 primeiras trombetas, elas dizem respeito a isso. Mas aí eu pergunto a você, por que esse ai, ai, ai? O que você imagina? Ai fala de dor. E se isso é reproduzido 3 vezes, é uma dor intensa, não é? E aí o que acontece? Ele está dizendo que a punição, que a ação de Deus, ela ia se acirrar, ainda ia ser mais forte, né? É o que ele está dizendo para nós. E qual animal que aparece aí? Uma águia. E a águia, na cultura hebraica, ela é símbolo, símbolo de quê? De mau agouro. É símbolo de mau agouro, é símbolo de coisa ruim, né? Quando coisa ruim vem, alguma coisa ruim vai acontecer, é a águia que passa e passa com aquele som assustador, né, da águia. Eu lembro que minha mãe, não sei se ela tinha alguma origem judaica ou não, mas minha mãe, quando aparecia um bicho assim fazendo barulho, né, uma ave, ela foi criada assim, então ela reproduzia isso, ó. Não sei não, vem coisa ruim por aí, né? Eu não sei se era só lá em casa, mas lá em casa era assim que acontecia, né? Minha mãe ficava muito assustada com essas coisas, né? Então, a gente tem que compreender que a águia, ela é um prenúncio de algo que vai acontecer e mais intensamente, entendeu? Mais intensamente. Por isso, ai,
ai e ai. E aí o texto fala para nós, mais uma vez, vamos olhar o versículo 13, dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar, né? Então, esses anjos vão tocar. Me presta a revista, Ângela, um pouquinho. E, obviamente, isso vai ser ainda mais intenso, ainda mais forte. Diz aqui a revista, na página 23, o universo inteiro, incluindo o Sol, a Lua e as estrelas, é utilizado por Nosso Senhor como uma advertência àqueles que não o servem e que perseguem aos seus filhos. Isso aqui foi extraído de um dos livros que eu acho um dos melhores livros sobre escatologia, um dos melhores comentários, né? Embora bem conciso, sobre o Apocalipse, que é esse livro aqui, ó. É da nossa editora, intitulado Mais que Vencedores, entendeu? Os mistérios do Apocalipse desvendados com profundidade e fidelidade. É um livro muito bom, não é um livro caro, interessante. Claro que ele não vai dizer aquilo que você gostaria que dissesse. Ele não vai para além daquilo que pode ser seguro dizer, porque a gente não sabe tudo, né? Então, quando você vai estudar o Apocalipse, você tem que ser muito piedoso. Você tem que reconhecer as suas limitações, as limitações humanas. Nem tudo está esclarecido aqui. Bom, Deus se utiliza das calamidades naturais para advertir e até mesmo destruir os inimigos do povo de Deus. O interessante do Apocalipse é que ele mostra uma face de Jesus que a gente às vezes não se dá conta, né? O mundo, ele criou a ideia que Jesus Cristo é o quê? É um Papai Noel, né? Tudo que você quer, Jesus Cristo dá. Jesus Cristo é muito bonzinho. No final, todos serão salvos. Mas aqui no Apocalipse, a gente observa que a palavra é dura contra aqueles que não se arrependerem. As 7 trombetas, se você tivesse que resumir em uma palavra, você poderia usar a palavra advertências. Então, as trombetas são advertências ao homem sobre a maldade que ele está causando, né? E aí o texto diz assim: Deus se utiliza das calamidades naturais para advertir e até mesmo destruir os inimigos do povo cristão. No entanto, observa-se que a destruição é parcial. Ainda não é o juízo final, né? Ainda há tempo das pessoas se converterem. Fala, irmã. Essa advertência através de destruição, etc., pelo que nós vemos hoje, me parece que desperta uma coisa negativa maior em relação a Deus. Porque as pessoas perguntam, se Deus existe, por que ele deixa isso acontecer? Eles não têm a visão. Sim. Não tem a visão de que é o pecado que causa essas coisas, que o pecado das pessoas que promove essa destruição. Eles veem exatamente o contrário disso. Acham que Deus é que está provocando essas coisas. Aqui tem uma questão importante de se dizer o seguinte, irmã. Por mais incrível que pareça, essa ação é uma ação de Deus. Ainda que Deus utilize meios humanos, ainda que Deus permita que os homens façam maldade à criação, entendeu? Mas é uma ação de Deus. Até porque Deus, na sua pedagogia, ele age assim visando a conversão de alguns. Porque, infelizmente, irmã, nem sempre falando sobre coisas boas, positivas, as pessoas se rendem, né? Algumas nem falando sobre coisas duras e pesadas, algumas nem vivendo adversidades, elas se convertem, entendeu? Então, essas ações de Deus sobre a natureza, elas são alertas para que o homem reconheça que o seu caminho tem sido um caminho mau e ele precisa rever a sua caminhada. Eu sei que aos ouvidos daquele que não é cristão, dizer que Deus age assim
causa escândalo, né? Mas é o que a Bíblia diz. E nós precisamos mostrar a face real, completa de quem Deus é. Deus é profundamente amoroso, e mas Deus também é justo, Ele também é santo, compreende? Então, nós precisamos mostrar esse Deus completo, porque tem pessoas abraçando uma fé num Deus, entre aspas, né, incompleto. E se é incompleto, ele não é o verdadeiro Deus. Compreende? Então a gente precisa falar isso. É extensa, elástica. Exatamente. Uhum. Não vem dessa forma. Exatamente. Então, mesmo tempo que nós, e eu estou falando isso, não é porque eu não acredito, eu estou apenas argumentando que Deus tem o seu momento de castigo. Sim, de punição. Então, se os irmãos do Rio continuassem no pecado, eles continuariam porque queriam, porque na realidade não tinha como conhecer o que estava fazendo e se recuperar. Exatamente. Essas trombetas são, na verdade, um testemunho para que as pessoas se convertam, uma advertência, é para alertar, é para chamar a atenção, é um mecanismo de Deus para que alguns ainda se convertam e se arrependam dos seus maus caminhos, né? E a revista, ela fala isso, ela reproduz o que eu já narrei, né? A revista fala assim, no versículo 13, a referência a uma águia que é vista voando no céu, anunciando que o pior estava por vir, né? Ainda viriam coisas piores, entendeu? E aí no finalzinho aqui ele diz, as 3 últimas trombetas anunciam calamidades piores e mais terríveis do que as quatro, já descritas, tá bom? Bom, as 3 últimas trombetas estão no capítulo 9, versículos de 11 a 15. Tá? Vamos começar a partir do versículo 1, quando o texto diz assim, ainda que a gente não possa avançar muito, mas pelo menos a gente lê. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e como fumaça saída do poço, escureceram-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente a homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. O que ele está dizendo aqui para a gente? É o seguinte, ele está dizendo que quem tem a marca de Deus está protegido dessa ação, né? Então, a marca, como nós falamos aqui, é um sinal de identificação. Nós somos propriedade de Deus, nós pertencemos a Ele. E neste caso aqui, nós estamos imunes a essa dor, essa ação feita pelos gafanhotos. É o que o texto está dizendo para nós. E aí, na sequência, diz, foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 dias. Ou seja, Deus permite que eles passem por tormentos, né? Que eles sofram. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão.
também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles, né? Nós já lemos isso anteriormente, né? Porque reproduz a mesma história, momentos nos quais os homens irão fugir, querer fugir, preferir a morte, mas não terão como escapar do Cordeiro de Deus. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Então vejam que isso aqui não é um retrato fidedigno, né? Com algo inteligível. Isso aqui é uma visão, né? Então não é que seja exatamente assim, né? E aí ele diz: tinham também cabelos como, veja sempre essa expressão como, semelhante, parecido, entendeu? Como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. Aí você percebe o quê? Como é que é o dente de leão, né? Força, né? Letalidade nessa ação maligna, só que até aqui essas pessoas estavam sendo preservadas. Tinham couraças como couraças de ferro, o barulho de suas asas eram como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como que escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 dias. Ou seja, o sofrimento ele é contido, ele é limitado, não é? Então não é um sofrimento que vai se estender demasiadamente, nem tampouco causar morte até aqui. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que tem a ver com destruição, destruidor e destruição. O primeiro ai passou, e eis que depois destas coisas vem ainda 2 ais. Quando a gente olha para essa narrativa aqui, o que a gente percebe? É que a coisa é muito feia. Falei. 5 meses? Qual versículo que é? Eu que li errado mesmo. Acho que foi misericórdia da minha parte, querendo diminuir o sofrimento ainda maior. Obrigado. Então, 5 meses, né? Então, é importante que se diga isso. Mas deu para ver na narrativa que o sofrimento é enorme, né? Que o quadro é terrível. Ou seja, quando esse momento for vivido, né? Seria um momento de você falar assim: caramba, eu prefiro morrer do que viver isso. É algo, né, muito triste, muito pesado, muito ruim, né? E aí, cara, o que a gente percebe? A gente percebe que a ação de Deus ela se endurece ainda mais, visando o quê? O arrependimento. Vocês lembram de Faraó? Faraó, quanto mais Deus agia com as pragas, mais o que acontecia com ele? Quem lembra? O coração endurecia, né? Então, não era assim que acontecia? Então, tipo assim, aquele que não é eleito, aquele que não ouve a voz de Deus, por pior que seja o sofrimento, ele não vai encontrar lugar de arrependimento, entendeu? Porque o que ele faz porque de fato é próprio a ele, entendeu? É próprio a ele, não tem como ele agir de maneira diferente. Tem gente que quer o mal, tem gente que gosta do mal, não é? Essa semana foi uma semana terrível, né, na imprensa. A gente viu cada coisa assim de chamar a atenção, né? Então, por exemplo, vocês viram a situação do jogador, né? Neymar, tudo que a gente foi visto na televisão, coisas assustadoras, né? Você fala assim: meu Deus do céu, que mundo que nós estamos vivendo. E segundo me disseram, eu não sei nem explicar porque eu não me interessei, mas disseram que até um hino, alguém mandou um hino para alguém, um hino evangélico. Teve isso mesmo? Teve. Eu falei: gente, eu não estou entendendo nada, né? Uma pessoa que age como aquela moça agiu, ele também agindo como ele agiu, ainda tem um hino cristão nessa história. Eu falei: meu pai, né? Então, são coisas que você fala assim: que mundo que a gente está vivendo, né? Os dias estão realmente cada vez
mais graves e piores, e a gente não sabe nem mesmo aonde vai chegar essa coisa toda. Mas Deus, por ser santo e justo, Ele está visando o quê? Ele está visando o arrependimento das pessoas. Só que muita gente não está se arrependendo, né? Bom, eu vou parar por aqui, mas na semana que vem te dá um pouquinho mais de atenção ainda a esses capítulos 9, 10, 9 e 10, porque vão encerrar essa terceira sessão, e vamos falar um pouco mais, porque algumas informações que eu colhi sobre esses versículos, eu quero trazer na semana que vem, porque existem mais instruções, existem mais coisas para serem trabalhadas acerca desses versículos que nós acabamos de ler. Mas para a gente não ficar sem um final, Gálatas capítulo 6, versículo 7, está na revista, página 25. Perdão, é até bom frisar isso. Na semana que vem não teremos aula sobre o Apocalipse. A aula será uma aula especial sobre o dia da igreja perseguida. Este ano, Coreia do Norte. E a aula será proferida pelo professor Assir, presbítero Assir, estará à frente, tá bom? Então, para quem estava com saudade, vai ser oportunidade de ouvir o presbítero Assir. E aí, na outra semana, querendo Deus, nós voltaremos com esse capítulo 9, abordando com mais minúcias, tá bom? Porque são muitos detalhes. Se a gente correr muito, a gente não grava e também não apreende outras coisas importantes a serem ditas. Gálatas 6, 7, quem achou? Tá vendo? Então, tipo assim, o que está dizendo? É uma advertência. As trombetas são advertências e o homem, ele precisa entender que não dá para zombar de Deus, né? Deus, ele também faz justiça, ele exerce o seu juízo. Na página 25 ainda, parte final, primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, diz assim: o Império Romano, nos dias em que o Apocalipse foi escrito, constituía-se no maior inimigo do povo de Deus. Porém, as calamidades anunciadas pelas trombetas se cumpriram. Todos aqueles que se levantam contra os valores do reino de Deus, colocando-se ao lado das injustiças, perseguições e opressões, mais cedo ou mais tarde colherão o que semeiam. Os que personificam o mal, seja individualmente ou através dos sistemas iníquos, serão visitados com a ira do Senhor. Falar aí fora que Deus vai agir com ira é uma coisa que assusta, né? É politicamente incorreto, mas é o que a Bíblia nos diz, nos assegura, né? Então, até por isso mesmo, o nosso grande desejo de evangelizar pessoas, de ver pessoas livres deste quadro tão terrível como a Bíblia narra que vai ser o dia do Senhor. O dia do Senhor não vai ser terrível para a gente, né? Porque quando o Senhor voltar, nós receberemos o quê? Galardões. Mas aqueles que não forem de Deus, eles serão punidos. É o dia do Senhor, falado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, tá? Bom, então eu vou parar por aqui mesmo, agora é sério, vou parar por aqui, porque um dos maiores erros dos pregadores, né? Todo pregador comete esse defeito, né? Ele chega e fala assim: irmãos, terminando, irmãos, concluindo, e ele nunca termina, nunca acaba, ele volta e volta e volta. Aí quando você fala, não, agora ele vai terminar, aí ele volta outra vez, meu Deus do céu, não vai acabar nunca. O sétimo selo, o sétimo selo, Mas o senhor percebeu as coisas que acontecem quando o sétimo selo é aberto? Reparou aí no capítulo 8, na sequência? Diz que há um suspense, aí é aberto o sétimo selo, entendeu? E quando abre o sétimo selo, há o quê? Há um suspense.
Há um suspense porque algo pior ainda viria sobre os ímpios. E aí aparece depois na cena o quê? Aparece uma águia dizendo ai, 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 porque o sofrimento seria ainda mais intenso. Semana que vem, sem ser semana agora outra, né? Que agora é o presbítero Iraci, eu pretendo trazer isso, talvez até colocar no PowerPoint, para a gente ler no PowerPoint o que eu quero destacar dessas 7 trombetas para facilitar e para dar a oportunidade dos irmãos gravarem. Vocês viram como é que vocês estão conseguindo interpretar? O que a trombeta significa? Vocês conseguiram interpretar, né? Então, tudo isso a gente vai percebendo. Quando aparecem expressões como, semelhante, é uma visão, não é exatamente assim, entendeu? E o grande erro de muitos estudiosos do Apocalipse é que eles querem interpretar os detalhes, todos os detalhes, todos os símbolos. E eles perdem o quê? O geral, perdem o todo. Aí vem coisa onde não tem. Imagina essa criatura que a gente viu aqui agora. Meu Deus, se a gente encontra com uma figura dessa no meio do caminho, né, a gente não aguenta, morre na hora, o coração não resiste. Então não é assim, é uma outra história. Mas que Deus abençoe a todos. Se Deus quiser, estaremos juntos. E logo mais à noite, nós falaremos ainda sobre a revitalização da igreja a partir do ministério pastoral, tá bom?